já começar a virar o nosso assunto aqui, gente, para um outro tópico aí que todo mundo está notando, eu também notei, vocês notaram, e muita gente está notando e salientando, que é a presença do indivíduo que nós precisamos falar dele. Marlon Freitas, também conhecido por alguns como Marlon Blink ou Marlon Piscadinha, O né? Nós temos pisca-pisca. sempre, nunca vamos perder esse costume de botar apelido, de botar codinome, até porque nós temos um assessor brilhante que nos assessora nos bastidores, mas não quer Opa, aparecer aqui, não quer pôr a cara aqui, um tal de senhor Wilson, né? O senhor Wilson. Ele disse que ele jogou muito tempo no banco do Guarani, né? Ele jogou foi titular do banco do Guarani muito tempo. E então, Marlon Freitas, o que esperar ou o que estamos vendo já do Marlon Freitas? É um Marlon Freitas diferente do Marlon Freitas do Botafogo, que jogou contra a gente, que foi campeão da Libertadores depois? Ou a gente já podia esperar isso dele? Porque a gente está vendo apareceu uma liderança nova ali em campo, né? Uma liderança técnica e uma liderança de mental, de espírito de jogo, de raça de jogo. Quem quer falar sobre eu acho isso? que eu acho, na minha opinião, assim, que se você for pensar bem, o Marlon Freitas, ele se destacou num time com Igor Jesus, com Almada, com o menino da lateral, o ponta direita, lá como que chama? O Luiz Felipe? Não, Luiz Henrique. Luiz Henrique, né? Muito bom de bola, que veio e ficou um ano e já foi embora. Então, quer dizer, quando você pega um rapaz como esse, que o time do Flamengo, o time do Flamengo não, o time do Botafogo, muito bom, com muito bons jogadores, e você pega um rapaz, né, modesto, jogando ali o feijão com arroz, com uma liderança sobre esse monte de gente boa de bola. Então eu esperava, assim, apesar de que a torcida do Palmeiras e muitos ali que a gente conhece, né, que convive praticamente no dia a dia, porque a gente está todo dia falando ali da nossa paixão, que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, muita gente metendo pau, mas eu nunca meti o pau nele, não. E eu acho que vai ser uma dor de cabeça bacana pro Abel, porque ele vai ter uma briga muito boa ali por essa camisa 8. Eu acho que ele não vai ser 5. Eu acho que o 5, como a gente falou, vai vir ali da nossa base, e ele vai ali, vai ficar bacana ali aquele meio de campo ali com o Evangelista e ele, viu? Vai dar bom. E Vai dar bom. também o Andreas Pereira, né? Que para mim é o mais requintado de todos na Sim, qualidade o técnica. Andréas vai ser o 10. O Andréas vai fazer o papel do Eu Veiga. acho, exato. Nós vamos ter uma série de opções ali para jogo, né? De meio campo, qualidade. E aquilo que eu já falei aqui, cara, eu gostaria de ver o pessoal, o Abel ter aquela ousadia que o Felipão teve, né? Vamos fazer um time de Copa e um time de pontos corridos, porque são características de jogos totalmente diferentes. Sim. Então, obviamente, você vai ter que repetir uns 4 ou 5 que vão estar sempre de forminha, porque nós vamos compor aí uma defesa, eventualmente, aí também, só fazendo um parênteses, o Palmeiras está negociando sério aí com o Nino, né, lá com o Zenit, parece estar um pouco difícil, mas quem sabe vem. Se tiver um zagueiro do porte do Nino chegando no time aí, nós vamos ter várias opções de defesa, né? Várias opções de laterais, várias opções da volância, como diz o Galuzzi, várias opções de meia e várias opções de atacante, com características diferentes. Não opções que eu digo um melhor que o outro em determinada fase, mas por características para jogos diferentes. E aí vai a sabedoria do organizador tático, né? Da comissão Exato. técnica, que não pode querer que esses caras joguem sempre do jeito que eles querem. Você não pode Não, pegar um jogador de qualidade técnica apurada e fazer o cara consumir a energia dele correndo atrás de um velocista, né? E nós vamos ficar mais uma vez uma situação que está preocupante, na minha opinião, é que a nossa lateral direita ela não corresponde, cara. Eu acho que
O Kelvin chegou, aparecia bem, mas andou falhando clamorosamente alguns lances aí. E o Giai parece que entrou na vibe do Aníbal Moreno, né? Tá querendo jogar no River, sei lá onde, não tá se adaptando mais. O grande amiguinho dele no time parece que era o Estevão, foi embora, acho que ele perdeu a amizade. Eu não sei como é que esse pessoal tá se adaptando, mas o Giai deu uma caída, que ele veio de uma fase muito boa, deu uma caída espetacular, né? É. O Kelvin eu acho que é muito... Fala, Garba. A expectativa é sempre o melhor possível. Então vai ter. Que nem a gente sempre está comentando aí que a gente tem a carência no zagueiro e na volância, né? A volância agora parece que está clareando os meninos da base, né? Se Deus quiser ali, pelo menos um tem que vingar, né? Agora, zagueiro é mais difícil, né? Zagueiro, se viesse o Nino mesmo, nossa, já ia ajeitar bem ali. A zaga nossa ia ficar forte pra caramba. Agora, a gente ia ficar com uma boa defesa. Naquele campo ali, ainda tinha um sonho de ver jogar num 4-4-2, cara. Jogar com 2 meias de criação nesse campo nosso aí. Aí ia ficar top. Segurar a bola e distribuir rápido, com dois pontas rápidas ali, ou um centroavante e um ponta, né? Aí daria bom. Seria um jogo Aí bem daria para interessante. voltar o Flaco Lopes a jogar espetado dentro da área, né? Aproveitar a característica aérea dele e o Vitor Roque mais solto, né? Com É, um quarteto, um trio Fazendo papel de armador na ponta. frente. Um trio armador na frente de uma defesa bem montada, com um volante bem montado e com 2 laterais apoiadores, e aí a gente espera que o Piquerez volte à sua boa forma, que ele andou também caindo muito do ponto de vista técnico e físico no ano passado, a gente notou isso. Então a gente teria muitas opções de jogo. Que jogador bom, cara, dá opção. O cara aparece onde precisa. É aquilo que eu falo, não pode jogar igual mesa de pebolim, né, cara? Uma vareta com os caras indo para lá e para cá e chutando a bola e defendendo a bola. Isso é muito, na minha visão, é muito elementar, é limitado. muito limitado, não é nem juvenil, é limitado, né? A impressão que dá é que o time é feito daquele jeito, só joga aquilo ali e seja o que Deus quiser, uma hora certa um chute, uma hora certa um passe. E a gente vê que com a mobilidade, que a gente viu no passado, a mobilidade do Flaco Lopes já melhorou o time pra caramba. E o Paulo estava comentando esses dias que o Flaco Lopes estava fazendo essa função de vir buscar o jogo e armar, e jogar o passes nas costas pro Vitor Roque e para os outros que chegam, o Alan, né? Que vinham chegando de trás. E nós temos ainda o Alan, que pode jogar tanto aberto ali, como pode jogar centralizado também, acho que na criação. É uma geração aí de jogadores que viraram meias atacantes, né, a partir do advento do Neymar, né, pega a bola na beirada do campo e sai driblando por meio. Neymar, Messi tem esse estilão, né? Esses dois têm esse estilão, eles vão driblando até onde dá e se deixar eles vão dentro do gol, que tem habilidade. Mas isso aí congela o jogo do time, né? O resto do time fica meio estático. O Marlon Freitas teria uma dependência, né? O Marlon Freitas me parece, eu queria perguntar isso para o Garbelino especificamente, porque nós tivemos um bate-boca há algum tempo atrás aqui, mas de concordância, não foi de briga, não. Eu lembro bem que essa discussão minha foi com o Garbellini e a gente foi acrescentando coisas. E o Paulo também contribuiu nisso. Isso ficou bem marcante na final da Libertadores. Nós precisamos de jogadores profissionais, corretos, que respeitem os colegas de trabalho, mas, meu amigo, acabou o hino, né, Paulo? Acabou o hino. Aqui, como dizia o Amaralzinho, futebol para mim é um prato de comida. Então, aquilo ali é um prato de comida. Vamos jogar com vontade. Você concorda com isso, Gabriel? Você acha que o Marlon Freitas pode trazer isso que estava faltando? Vamos dizer assim, um Felipe Melo light, né? Sem dar tanta butinada e sem dar tanta polêmica. Felipe Melo, desculpa, não é que você só dá butinado. Joga muito Felipe Melo, mas o Felipe Melo era pesado. Ele era bom de mão também. A gente lembra aquele jogo contra o Penharol lá, né? Não, a gente sempre vinha comentando isso aí, que faltava uma liderança para o Palmeiras dentro de campo. Faltava aquele cara que chamava o jogo para si e chamava a atenção dos companheiros, principalmente questão de marcação, posicionamento, que nós já viu o Marlon fazendo isso aí com os meninos mais novos, né? Não sei se vocês repararam nesse último jogo aí, que ele tá conversando
do menino ali. Então é isso aí que falta. Tem que ter o cara dentro de campo ali para organizar, para ver o jogo. O cara tá vendo o jogo. Isso aí que é interessante, né? O cara tem uma leitura muito boa da partida. Tá vendo o jogo, o que tá Exato. acontecendo, né? Não é aquele cara que fica correndo igual uma barata tonta ali e fica perdido, não sabe o que faz. Tá enxergando o espaço, tá vendo o que tá acontecendo e tá corrigindo. Isso daí é muito importante. Todo time vencedor tem que ter um cara desse jeito aí. Eu acho que acertamos em cheio nessa. É assim, pelo menos O assim. Garba, Tá bem. como dizia, como diziam lá no tempo que você jogava bola, né? O cara, ele conhece os atalhos do campo, é isso. Exatamente. Os atalhos. Senão você corre demais e não produz nada. Agora, se for pelo atalho, você vai rapidinho, corta a passada do adversário e fecha o meio. Pronto, acabou. Mas é isso aí, ô Paulo, só uma para te incluir aqui nesse debate aí. Vamos fazer. Você acha que é válido, é justo fazer um comparativo entre o tipo de liderança do Gustavo Gomes e o tipo de liderança que parece que o Marlon Freitas tem naturalmente, está começando a exercer, recém-chegado ao time, no time do qual ele foi adversário ferrenho por 2 ou 3 anos, porque ele passou todas as fases do Botafogo, até aquela tragédia lá, da Sim. piscadinha lá lá, eu ia falar no terreirão, lá no tapetinho, né? No Você acha tapetinha? que é justo, é coerente a gente tentar fazer ou é ainda, além de injusto, é ainda muito precoce a gente fazer uma comparação entre esse tipo de liderança, por exemplo, o que o Gustavo Gomes exerce como capitão, como líder do time ali, força de vontade e tudo, e esse tipo de liderança mais interventiva, assim, no sentido, ó, vamos arrumar aqui, vem, encosta mais perto de mim, quando eu pegar, você abre lá. Você acha que dá para comparar isso aí? É uma diferença? É um plus a mais que o Palmeiras conseguiu contratando esse jogador? O que você acha, Eu Paulo? acho que aliás, a gente comentou muito isso. A gente comentou muito isso daí, quando a gente perdeu aquela final pro Flamengo, e faltou uma voz em campo, né? Um cara que grita, um cara que chama, um cara que joga falando porque o Gustavo, ele é líder, mas a personalidade dele não é uma personalidade, por exemplo, como era a personalidade do Pitbull, que jogou com a gente, que era aquele cara que estava em cima, que entrava em tudo, que estava conversando com o juiz, com o jogador do outro lado, com os nossos próprios jogadores. O Gustavo é mais calado, é mais quieto. O Gustavo prefere ir para o ataque, tentar fazer alguma coisa, do que incentivar o jogador ali do lado. Agora, o Marlon tem, e eu acho que quando a gente foi buscar o Marlon, a gente foi buscar isso, que é uma coisa que o Flamengo trouxe na pessoa do Jorginho, fazer isso no meio de campo. Que o Jorginho hoje é esse cara no meio de campo do Flamengo, é aquele cara que bate junto, chega junto, conversa, briga, Deixa tá eu, em cima. deixa eu acrescentar um nome aí, eu vou falar aqui, muita gente não vai gostar, mas um jogador que eu acho que cairia como uma luva, embora ele não seja assim, que é um outro 8 também. Eu acho que tem esse tipo de liderança técnica e de distribuir funções para os demais companheiros, chamar os Né? companheiros às funções durante o jogo, coisa que eu acho que o Gomes não tem esse conhecimento tático ou não tem essa pretensão. Um jogador que eu acho exemplar nisso, eu admiro o jeito como ele joga, é o Rodrigo Garro. Eu acho um excelente jogador. Ele é um líder dentro de Concordo. campo e você vê, ele tá meio afastado agora, parece que ele tá machucado. Eu não tenho assistido o jogo do Corinthians, só vejo o resultado no fim para dar risada, né? Mas os jogos que eu vi, inclusive os jogos dele contra o Palmeiras, é um jogador que tem essa característica de liderança. Ele vai, conversa, fala, chama, a bola tá rolando, ele tá chamando, ele tá indicando uma coisa que eu não vejo. Eu vejo no Marlon Freitas, via muito no Felipe Melo, claro, mas eu não vejo, por exemplo, no Zé Rafael. Não vi no Zé Rafael, não vejo no Rafael Veiga.
esse tipo de liderança. E não via no Dudu, então nem pensar, porque o Dudu era outro tipo de jogador, jogadores que foram importantes no Palmeiras, eu tô falando. E que eu via no Felipe Melo. O Felipe Melo era um pouco exagerado, porque Sim. ele era, às vezes ele era um brucutuzão, às vezes ele era truculento, mas também é outro estilo que tem que ser respeitado e que tem seu valor no futebol. Sim, Ainda tem seu importante, valor no futebol. precisa ter. Precisa ter. E buscando no mesmo latão de lixo que você buscou o Garro, inclusive o Ranielli, eu acho que o Ranielli, aliás, na minha opinião, eu tenho uma opinião que quem ganha campeonato é meio campo. E o meio de campo do Corinthians, assim, é um meio de campo ali, Ranielli, Garro e Depay, para mim, hoje é muito bom, né? Então, falando do mesmo latão de lixo, eu acho que o Ranielli também é um muito bom jogador. Mas Marlon Freitas vai suprir a nossa carência e a gente vai... Aliás, eu não vejo a hora de pegar eles de novo com aquele goleirinho, de a gente encher aquele goleirinho de gol, cara. O goleiro do time a ser batido, é esse? O É, goleiro do time a ser batido? mesmo, não vejo a hora. Nossa, vai ser lindo. Vai dar O bom, vai dar campeonato, bom. o campeonato vai seguindo. Agora tem jogo contra o Novo Horizontino, daqui a pouco, algumas horas. Tem jogo contra o São Paulo, na Arena Barueri, né? E depois, acho que na quarta-feira, se não me engano, começa o Campeonato Brasileiro. E logo, logo tá aí chegando em final de março. Final de março tem a coisa mais importante que vai chegar, que é o meu primeiro neto, né? É o meu primeiro Ó, neto, que Mais um já tem, palmeirense na área. que já tem no quartinho dele já um ônibus do Palmeiras ali, um É isso aí. calhambequinho que era do tataravô dele, né? Já tá lá esperando ele no quartinho. Depois da chegada do meu neto em final de março, vai chegar a Libertadores. E vamos começar tudo de novo, Copa do Brasil, Libertadores, e que este ano seja um ano de conquistas, porque o time foi estruturado para isso. E vamos lá, né, gente? Só ficou Rafael Veiga desde lá de trás, mas teve aquela saída para o Atlético, e o segundo mais antigo é o Piquerez. Toda a moçada que tá ali tá de 2, 3 anos para cá. E ó, pra você ter uma ideia, o Flaco Lopes é um dos mais antigos remanescentes, que já tá há 4 anos no Palmeiras. Então a é o turma que Flaco. tá chegando aí. O Flaco é um dos mais velhos aí de Palmeiras, né? Com mais Né? vivência de Palmeiras, número de jogos. Com Ele mais agora rodagem. também ele já tá entre os 5 maiores goleadores estrangeiros do Palmeiras, né? Então, você vê que o time mudou completamente. Agora passaram 2 gerações. Teve uma geração de base que se firmou, ficou bastante tempo, que foi aquela primeira com Danilo Menino, Verón e Wesley, né? E depois teve Sim. algumas gerações aí que passaram voando, né? Que foram o Hendrick, que foram o Kelvin, foi o menino Giovanni, foi o Estevão, né? Foi o Luiz Henrique, que mal teve chance, foi o John, Fabinho, Vanderlan. O Vanderlan ficou mais tempo, mas passaram voando. E agora nós temos aí Alan, que já estão falando que mal subiu, já estão querendo levar o menino embora por uma bagatela. Eu acho que estava na hora de começar, já que os times têm tanto dinheiro para comprar fulano por 100 milhões, 80 milhões, começar a agradar os empresários desses meninos, as famílias, falar, ó, você não vai para a Europa agora, não, você vai ficar aqui, nós vamos fazer uma luva aqui, vamos acrescentar no teu salário, melhorar teu salário, você vai ficar por aqui e você vai ter um up de salário todo ano conforme o seu desempenho. Se você afundar, você não vai ter. Ah, mas vai perder a chance de vender. Pô, mas tá, vende o cara por 50 milhões e compra 3 pereba por 15 cada um. É melhor manter o cara ali É, e correr o risco de perder concordo. esses 50 milhões, virar 15 ou 14 depois. Eu tenho essa impressão. Que é mais ou menos a operação que fizeram lá atrás com o Neymar antes dele ir para o Barcelona. É, isso mesmo. Mas vamos ver, Mais né? Quem considerações, sabe. senhores? Mais considerações para essa fase intermediária do Campeonato Paulista pré-brasileiro 2026? Vocês gostariam de fazer mais comentários sobre alguma peça importante, algo que a gente está deixando escapar?
ter um pouco de paciência com o menino Kelvin, porque, como a gente mesmo falou, jogador no Palmeiras é que nem vinho, tem que envelhecer para aprender a jogar bola. O Flaco começou a jogar depois de 3 anos que jogou, o Veiga depois de 3 anos começou, aliás, todo mundo, tem uma brincadeira que a gente fala, que os negros, que a turma chega no Palmeiras e tem que ficar 3 anos lá envelhecendo no barril de carvalho, né, para aprender a jogar bola. Então, o que você acha, Garbini? Cara, é igual o Paulo tá falando aí, tem que ter paciência. A gente não tem muita proporção de latino, é complicado. Mas tem que ter paciência, tem que dar tempo ao tempo e torcer pro Abel não ficar inventando muita moda, né? Também ele se perde tanto nessas partes táticas dele aí. E torcer, né? Torcer que vai engrenar. Vamos ver amanhã já tem jogo, né? Umas horinhas daqui a pouco tem jogo. Vamos ver o que vai acontecer, o time que vai entrar em campo, qual que é a ideia, né? Torcida. Bom, nós queremos então agradecer a todos os senhores, senhoras e senhoritos e senhoritas que têm se inscrito no canal. O canal está crescendo devagarzinho. O nosso canal é raiz, o nosso canal não é monetizado, o nosso canal não é chapa branca, o nosso canal é semi-corneta, mais ou menos corneta, não é muito não. E nós temos agora aqui sabendo que já nesse nosso encontro de hoje já teremos a audiência do presidente do São Paulo Futebol Clube. E olha, Paulo, você deu bem a dica, porque de repente ele vai vir aqui para aprender como fazer as coisas. Quem sabe? Isso, São Paulo, se ele consegue tirar o São Paulo do buraco que enfiaram o São Paulo. E agora sem zoação, né, cara? Precisa ter competência, precisa ter seriedade, porque, pô, futebol é gostoso. Agora, se ficar assim, jogar o time profissional sempre contra um time inferiorizado, nunca vai acontecer nada legal. Então, o futebol é disputado, é a vitória, a derrota, como diz o Abel, eu prometo lutar para ganhar, mas não prometo ganhar todas, né? E a gente fazendo essa brincadeira aqui, aproveitando aí o gancho do seu relacionamento pessoal antigo com essa pessoa que hoje virou presidente de São Paulo. A gente tá brincando aqui, mas é bem-vindo todo mundo. E são bem-vindos também os haters, né, Garbini? Sim. Sem dúvida. Ninguém tá xingando mais a gente aqui. Bom, a gente não xinga ninguém também, né? Mas a gente fica só dando uma zoada. A gente precisa começar a dar motivo para eles xingarem, né? Mas assim, é o que eu falo, e é que a gente sempre fala. O dia que o futebol brasileiro organizar, o Brasil é imbatível. Mas é verdade, você fala isso sempre e é a pura verdade. Porque, aliás, só fazer um parênteses aqui na gente encerrar rapidinho. Viram o arranca-rabo, pega pra capar, que foi a final da Copa da África? Que baixaria, meu amigo. Eu vi. Tem um vídeo aí no Rooftop. Veja aí no Instagram do Rooftop, veja aí nos shorts do YouTube as baixarias do goleiro reserva, os gandulas tirando o cara no braço, porque ele queria levar a toalha no outro. E o cara batendo pênalti lá, a torcida brigando aqui, coisa de louco, impressionante. Parecia a briga no boteco. Vamos nessa, gente. Mais uma semana começando, janeiro já está rodando para o final. Chegamos a 15, passamos o 15 de janeiro, não estamos em crise e vamos à frente. Um abraço para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Em abraço. qualquer lugar que você esteja nesse mundão aí. Até mais. Abraço, valeu, pessoal. Abraço para todos. Vamos nessa, então. Tchau, tchau.